Os infectologistas Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Cardoso Alves falaram na CPI como convidados sobre a experiência deles no tratamento da Covid-19. Os dois são defensores do tratamento com medicamentos como cloroquina e ivermectina. Ricardo Ariel Júnior começou dizendo que não tem nenhum vínculo com a indústria farmacêutica, nem vinculação política, e que é preciso seguir a medicina baseada em evidências. Corticoide inalatório, para quem diz que não existe terapia precoce. Corticoide inalatório agora foi incorporado pelo SUS inglês, pelo National Health Service. Por quê? Porque é barato e reduz em 91% o risco de internar com Covid. Não é recomendado por nenhuma autoridade. Então, em última instância, só para finalizar, quando a gente está com um paciente dentro da gente e na nossa frente, quem tem que dar satisfação para o familiar dele, se ele for mal, não é a Organização Mundial da Saúde, não é nenhuma sociedade, não é nenhum coletivo, é nós. E nós fazemos isso com base na nossa autonomia, na prescrição de medicações off-label, que nos é garantida pela nossa autarquia, pelo CFM. O médico Francisco Cardoso Alves fez críticas ao que chamou de politização do uso de medicamentos off-label, ou seja, fora da indicação da bula. Junto com a pandemia da Covid-19, assistimos às salas de emergência do país serem invadidas por juízes, políticos e repórteres, cada um disputando para ver quem fala mais grosso com o médico e quem sabe mais de Covid-19. A única certeza que nós podemos ter em uma doença nova como a Covid é a incerteza. Pouco ainda sabemos. Aqueles que se levantam para falar, sei tudo sobre Covid, não existe tratamento precoce, demonstram mais sobre sua ignorância ao tema do que propriamente sabedoria. Aragão, o senhor não falou de uma coisa aí no seu discurso. Não médicos prescrevendo remédio. O que o senhor acha de um não médico prescrever remédio? Para responder? Pode responder. Não médico prescrever remédio é algo absolutamente irregular e ilegal. Não deve ser aceito por nenhum médico. Chamado pela comunidade médica científica de charlatão. Então, o que nós sempre criticamos não foram os médicos prescrever remédio. Nós sempre criticamos não médicos fazerem apologia a medicamentos sem saber qual é a dosagem. Não, olha, estou aqui com essa caixinha, isso aqui me salvou. Isso nós condenamos. Agora, profissional de saúde, cada um é responsável. Então, é só para a gente deixar claro que não fomos nós que politizamos a questão da cloroquina ou qualquer outro medicamento. Não foi politizado pela CPI. A Viação Redentor, que é uma empresa de ônibus do estado do Rio de Janeiro, ela afixou no seu posto médico, assinado pelo médico do trabalho Marcelo Oliveira de Souza, o seguinte aviso: vamos evitar Covid na nossa empresa. Usar 3 comprimidos de ivermectina, 6 miligramas por semana, sempre no mesmo dia e tomados fora do horário de trabalho. Ou seja, o paciente não é sequer examinado, tem ali uma sugestão, uma orientação. Não se sabe se essa dose é exagerada para ele, não é? Finalmente a gente está podendo ouvir 2 médicos e cientistas aqui, Dr. Ricardo Zimmermann, que tem uma posição divergente de outros médicos que vieram. Mas eu quero lembrar, o senhor falou que essa CPI trouxe o debate, essa CPI não fez aquilo que tinha sido combinado, que estava divulgado, que tinha sido aprovado, que estava na pauta, que era um debate franco, ouvindo os 2 lados ao mesmo tempo. Após a fala inicial dos médicos, o relator, senador Renan Calheiros, anunciou que não faria perguntas. Nós temos ontem a continuidade criminosa da defesa da imunização do rebanho, do desdém com a eficácia da vacina e o exemplo do próprio presidente de que ele era a imunização natural, porque havia contraído o vírus. Essa irresponsabilidade não pode continuar. Isso é a reiteração do crime. Sinceramente, em função desse escárnio, desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes.
aos depoentes, com todo o respeito que eles tenham. Eu lamento. Ok? Porque eu não tenho que perguntar. Não tem porque não lhe interessa. Não tem porque não lhe interessa. Aqui, ó, 16 milhões de vidas que esta gente salvou. Eles e milhares de brasileiros. 16 milhões de vidas. Foram salvos pelo tratamento precoce. Sim, senhor. E pela imunização natural. Esquece a imunização natural. O tratamento precoce que Vossa Excelência e outros tantos aqui demonizam salvou vidas no Brasil e no mundo. O caso Fauci, senador. O papel que Vossa Excelência está fazendo aqui também é deprimente. Não é. Deprimente é Vossa Excelência, relator da matéria parcial. Vossa Excelência faz o que quer, não pode fazer. O senador Marcos Rogério pediu que fosse indicado algum parlamentar para fazer as perguntas no lugar do relator. Apenas para pedir uma questão de ordem ao presidente, para que designe alguém da CPI para ficar na condição de relator substituto e faça as perguntas. Não, o senador Renan, como relator, não quis fazer pergunta, ninguém vai fazer por ele, não. Senhor presidente. Não, senhor presidente. A CPI não pode funcionar, ela não poderia funcionar se não tivesse relator. Você pode designar alguém substituto. Não tem interesse de fazer pergunta e eu não posso obrigar ninguém a fazer pergunta. Mas Vossa Excelência pode designar alguém. Eles não estão aqui como investigado e nem como testemunha. Eles estão convidados para falar sobre uma coisa. Nenhum dos dois é investigado e nem testemunha de absolutamente nada. Então não tem por que obrigar o senador a fazer pergunta. Eles estão aqui para defender uma tese e que nós respeitamos. Por quê? Porque a CPI tem que ser eclética. Não pode só ouvir um lado. Eu tenho vergonha do que estou vendo aqui, a covardia do relator e dos membros da oposição que abandonam a sessão porque dizem que já sabe tudo e que não querem ouvir o outro lado. Eu acho que quem está promovendo morte aqui, senhor presidente, são esses que se acham donos da verdade, pais da ciência, covardes. É isso que são. Os infectologistas defenderam na CPI que só o médico pode decidir sobre o tratamento de cada paciente. E defenderam a vacina. Vacina e tratamento sempre foram terapêuticas complementares, seja para o tétano, seja para o sarampo, seja para a pneumonia, seja para a influenza, seja para varicela zoster, seja para qualquer tipo de doença que tenha alguma vacina disponível. Nenhum médico, em sã consciência, vai defender um lado ou outro, ou falar que eu só concordo com isso, eu só concordo com aquilo. 15 segundos. O que pode estar havendo é uma discussão natural de vacinas novas que estão sendo fabricadas a respeito de sua eficácia e de sua segurança. E discutir isso não torna ninguém anti-vacina. A gente precisa ter senso crítico e independência de raciocínio.